Fala galera, paz, tudo bem? Sou o Thiago Formiga da Action e hoje vamos falar o seguinte: como resolver problemas pessoais dentro do ministério. Bem, como resolver problemas pessoais? Eu acho que nem é o termo mais adequado, mas eu não consegui descrever de outra forma, tá? O que acontece? Dentro da comunidade do músico católico, que é um projeto que a gente tem aqui na Action, talvez você já faça parte. Se você não faz parte, aqui na descrição do vídeo tem um link para você entender certinho como é que funciona. Nós trabalhamos 3 pilares. Todo músico católico ele precisa se desenvolver em 3 áreas: espiritual, técnica e desenvolvimento humano. Tá? Por quê? Porque tem muita coisa, resumidamente, né? Que tipo, não é espiritual e não é técnica. É humano. Saber conversar, saber ter um diálogo, saber ter organização dentro do ministério, saber ter acordos. Não tem no coração, você pode rezar à vontade. Se você não trabalhar direito esses aspectos, você não vai conseguir ter uma boa organização dentro do ministério. E essa falta de organização, de gestão, de comunicação, faz com que a gente comece a criar uma série de problemas, às vezes, dentro do ministério que a gente não consegue resolver, tá? Então, eu vou dar algumas dicas práticas que vai te ajudar nesse processo. Primeira coisa, todo ministério tem problema. Todo tem problema. Todo ministério tem pessoas que são mais dedicadas do que outras. Todo ministério tem pessoas que são mais pontuais do que outras. E assim por diante. Posso ficar o dia inteiro aqui falando sobre pontos assim, que uns têm que outros não têm. Nós somos complementares, tá bom? Então não espere que algum dia seu ministério vai ser perfeito, que algum dia todo mundo vai chegar no horário todos os dias, que algum dia todo mundo vai estudar. Isso não vai acontecer. E você saber disso, qual que é o objetivo disso? Tirar um estresse assim de falar, cara, é isso mesmo, nós somos imperfeitos. Porém, mesmo com tudo isso, a gente pode e deve dar o nosso melhor, ter organização, fazer as coisas acontecer, estudar, tocar, cantar direitinho, assim por diante, tá bom? Então, tenha claro isso. Ninguém vai ser perfeito e nunca vai ser perfeito, nunca as coisas vão acontecer do jeitinho que você imagina na sua cabeça, tá bom? Partindo desse ponto, o que a gente sempre precisa pensar? A gente sempre precisa considerar que existem valores diferentes, tá? Muita gente não sabe o que é valor, mas, por exemplo, tem pessoas que valorizam pontualidade. Você chegar atrasado para ela é uma falta de respeito. Tem pessoas que, cara, chegar atrasado para mim não é falta de respeito. Só que o que acontece? Essa falta de acordos muitas vezes faz com que 2 pessoas comecem a entrar num desentendimento e que nem sabe direito de onde saiu, de como que começou, o que aconteceu. Então, sempre que você tiver com um problema, com uma dificuldade com alguém, que você estiver até chateado com alguém no ministério, a primeira coisa que é legal você fazer, peraí, essa pessoa teve a intenção de fazer isso? Para a gente começar a alinhar algumas coisas. Por quê? Às vezes a gente pinta todo um quadro na nossa cabeça de que a pessoa fez de propósito, de que ela é isso, de que ela é aquilo, que ela é desinteressada, sei lá, qualquer contexto. E não necessariamente é verdade. Porque às vezes essa pessoa ela tem valores diferentes dos seus. Então, às vezes, uma coisa que te ofende. Já viu acontecer casos assim? Tipo, alguém explodir e falar, não aguento mais, não sei o que. Você fala, nossa, cara, o que será que aconteceu? O que será? Às vezes, em empresa, em vários ambientes, né? Você fala, o que aconteceu? A pessoa chega e fala, ele fez isso, isso, isso. Só por causa disso. Você tá tão bravo por causa disso. Como assim, claro? Valores. Algum valor dessa pessoa foi ferido que de repente não é o seu valor. Como não é o seu valor, para você não faz sentido a pessoa ficar tão brava por causa disso. Mas para ela faz. Então, sempre que você estiver chateado, tiver uma situação difícil, primeira coisa, tenta ler a intenção. A gente erra muito, gente, por coisas que a gente não tem a intenção. Sabe? Você não tem a intenção, quando você vai ver, você magoou alguém.
Só que tem diferença. Às vezes tem gente que vem e fala um monte com a intenção de magoar, e mesmo isso tem que relevar, tem forma, a gente precisa perdoar, é defeito das pessoas, mas muitas vezes a pessoa fala alguma coisa que te magoou e ela não teve a intenção. Mesmo assim magoou, mas ela não teve a intenção. Então fazer essa leitura da intenção é muito importante, tá? O que você precisa fazer? Terceiro ponto, tá? Ter paciência. O que acontece? Por exemplo, às vezes acontece alguém do ministério, essa semana perguntaram para mim na caixinha de perguntas do Instagram, o que fazer quando uma pessoa do seu ministério é desafinada e ela não percebe? Isso é um problema dessa categoria que a gente precisa resolver. Problemas pessoais dentro do ministério. Isso aqui está na parte humana, tem que saber conversar. E qual que é o meu conselho nesses casos? Primeiro, você precisa ter paciência. Em que sentido? De esperar a hora certa. Por que muitas vezes a gente conversa com as pessoas e não tem frutos? Não dá resultado. A gente não consegue atingir o objetivo. Porque você quer falar na hora que você quer falar. E não. Você quer resolver de verdade o problema, você tem que falar o seguinte: vou esperar a melhor oportunidade para conversar com essa pessoa. Vou esperar a melhor oportunidade. E vai aparecer um contexto que você vai poder chegar ao fulano, tal. Deixa eu te falar uma coisa. Faz até um tempo que eu queria falar com você, tal, não é nada demais, mas enfim, você percebe que de vez em quando você dá uma desafinadinha? Não sei nem se é por mal, tal. Dá uma maciada, vai no caminho de ajudar a pessoa. Da pessoa sentir que você quer ajudar, que não é uma crítica, uma afronta, que ela é uma porcaria, que ela não presta para nada, que às vezes é o que vira. Mas vai no caminho de ajudar, de aconselhar, fala que se ela quiser você pode ajudar, que você já... Não inventa história, mas que você já ouviu gente na aula, se for seu caso, que conseguiu melhorar isso fazendo alguns exercícios. Se ela quiser, você pode passar para ela também, se ela fazer alguns exercícios, estudar um pouquinho a isso, é melhorar. Ela tem uma voz tão bonita, mas acontece alguns casos desse tipo de coisa, de tal. Vai num caminho de ter paciência, esperar a melhor oportunidade para você falar com essa pessoa. Às vezes essa oportunidade vai ser na casa dela, um dia você vai lá para tomar um café, alguma coisa nesse sentido. Tenha paciência, espera. Tem vezes que você vai precisar esperar um mês. Você vai falar, vou falar com essa pessoa, vou aproveitar a melhor oportunidade. Às vezes, para mim, eu faço muito isso. Modéstia à parte, eu sou muito bom nesse processo aí. Tem vezes que eu tenho que esperar um mês para conseguir a oportunidade certa de sentar com a pessoa no clima certo, de uma forma que eu sei que ela vai me ouvir, que ela vai prestar atenção, que eu vou conseguir expor os pontos para ela. Tá? Então, tenha paciência e espere o momento certo. E o último ponto é o seguinte: você precisa fazer o que você precisa fazer, tá? Tem uma questão que a gente chama de zona de conforto. O que é a zona de conforto? Todos nós temos as nossas zonas de conforto. E a zona de conforto geralmente é assim: você tem um problema, só que esse problema não é tão grande a ponto de você ter que fazer alguma coisa para mudar. Por exemplo, tem pessoas que passam a vida com, sei lá, problema de colesterol, problema no pulmão, às vezes fuma, tem uma alimentação desregrada, não faz atividade física e assim por diante, né? Passa a vida com problema, até que chega um dia que, tipo, vai no médico, tem um problema sério, o médico fala, ó, ou você muda isso ou não vai ter jeito. Rapidinho a pessoa muda. Nossa, mas precisa chegar nesse ponto para mudar? O certo deveria ser que não, mas infelizmente é assim. O que acontece dentro do ministério? Às vezes você tem problemas simples que você deveria fazer esse negócio. Nossa, preciso conversar com tal pessoa. Marca, vai lá e conversa. Faz esse processo de ir conversar. Como o problema é simples, vai deixando. Vai deixando, vai deixando. E vai passando o tempo e vai aumentando o problema e vai ficando pior e assim por diante. Então o que você precisa fazer? Todo problema que aparecer, tem gente, por exemplo, eu citei um exemplo aqui de alguém que canta desafinado do seu lado, muito desafinado. Tem gente que passa anos cantando com alguém desafinado do lado e não consegue conversar com a pessoa, expor, falar. Eu sei que tem gente que é muito difícil, mas você precisa conseguir ultrapassar isso e falar numa boa. Constatou, nossa, tem um irmão meu que é terrível tal coisa. Às vezes tem coisas assim, tipo, tem muita coisa. Gente que vai fedendo para a igreja, gente que não escova o dente,
gente que não passa desodorante. Tem umas coisas assim, tipo, por isso que eu falo, por isso que eu chamei de problemas pessoais. Não tem a ver com oração, não tem a ver com isso, tem a ver com uma realidade ali. E aí, como é que faz? Tem que chegar e conversar. Nossa, tem um irmão lá que ele não escova o dente, ele vai lá e sempre aquele bafo e incomoda todo mundo. Tem que alguém chegar nele. Espera, tenha paciência, tenta achar o melhor momento e vai lá e fala, fulano, deixa eu ter uma conversa com você aqui, é uma conversa importante, tá? Não se ofenda, tal, é pro bem, pro seu bem, pro nosso bem, mas eu não sei se você sabe, você tem um problema de mau hálito. Você fala com a gente aqui, às vezes, tem dia que tá de boa, tem dia que tá muito ruim. Então, pro seu bem mesmo, é legal você cuidar disso. Não sei, você sabe de alguma coisa, de repente, às vezes, é alguma coisa, você tem algum problema de estômago, alguma coisa que você não sabe e tal, mas eu queria te dar esse toque, né? Porque isso é ruim para você, até para sua imagem, profissionalmente falando. Se aqui no ministério a gente sente isso, na empresa que você trabalha, onde você faz, talvez você sinta, as pessoas sintam também. Às vezes a pessoa não sabe, fala, sério? Só que aí que vem o pulo do gato, tá? Todas as vezes que a gente quer se vingar, tem gente que sabe o que a pessoa quer fazer? Ela quer lavar a alma. Ela quer mostrar que ela tá certa. Não necessariamente no exemplo do mau hálito, mas em qualquer outro exemplo dentro do ministério, de horário, de licença, não sei o que, não vai funcionar. O que você precisa ter claro é qual que é o meu objetivo. E o seu objetivo tem que ser que o seu ministério cresça, que vocês evangelizem, que a vontade de Deus aconteça na vida de vocês. E, porventura, algumas vezes, várias vezes, talvez você vai estar certo e, porventura, vai ter vezes que você vai estar errado. Vão ter vezes que o que vão escolher para o ministério não é exatamente o que você queria e é um grupo. São várias pessoas que estão reunidas com um objetivo em comum e você vai ter que aceitar e assim por diante. O que você quer? Você quer fazer justiça? Você quer falar e provar que você estava certo? Geralmente não funciona. E todas as vezes que você se coloca numa situação de humildade mesmo, de querer ajudar, de expor, de conversar com as pessoas pelo bem do grupo, pelo bem do ministério, da comunidade, é impressionante como verdadeiros milagres acontecem. Quando a gente se abre de fato à ação de Deus, a ter humildade, a ter compaixão, a se colocar no lugar das pessoas, ter paciência, tá? Com isso que eu estou falando aqui, se você aplicar, começar a aplicar, você vai ver que você consegue resolver praticamente qualquer problema. E outra coisa, tá? Para encerrar, esse vídeo já ficou longo. Os problemas não mudam do dia para a noite. Já teve vários problemas técnicos, coisas, por exemplo, um negócio desse de desafinação que eu falei, vai demorar bastante tempo para uma pessoa melhorar um problema de afinação. Ela vai ter que praticar, vai pedir ajuda, vai continuar no processo. E em algum momento, 2, 3, 4, 5, 1 ano depois, 2 anos depois, você vai olhar e falar, nossa, cara, você lembra como fulano era desafinado pra caramba e olha como ele melhorou? Por quê? Porque as mudanças não acontecem assim. Tem um processo de mudança que a gente passa. Então você vai ter que ter paciência para falar com a pessoa e depois vai ter que ter paciência em esperar essas mudanças acontecerem. Alguns casos a gente vai ter que ter uma segunda conversa. Você vai lá, tem uma segunda conversa e assim por diante. Mas pensa que não é por você, não é pelo outro, não é para você se vingar, mas é por Deus, é pelo reino, é pela evangelização. E se você conseguir aplicar essas coisas, você vai ver que vai dar tudo certo. Sempre. Bem, esse vídeo ficou um pouco longo, mas vale a pena, né? Tem temas que não dá para falar. Inclusive isso aqui também seria a versão resumida ainda das coisas que eu faço, que eu consigo aplicar, que eu estudo de desenvolvimento humano, de liderança, né? E se você ficou curioso para saber sobre essas coisas, eu vou estar colocando mais temas como esses dentro da comunidade do Músico Católico, tá? Que é um curso novo que nós temos aqui na Action, que na verdade não é um curso, é uma plataforma de desenvolvimento, que todas as vezes que você entrar lá para estudar, para fazer a aula, você vai estar se desenvolvendo espiritualmente, tecnicamente, humanamente, né? Humanamente no sentido de desenvolvimento humano, aprender comunicação, liderança, uma série de habilidades que o ministro de música precisa desenvolver. Ele precisa desenvolver a espiritualidade, precisa desenvolver a técnica, como é que toca, como é que canta, mas precisa se desenvolver nessa área também, tá bom? Quer saber mais como é que funciona? Aqui na descrição do vídeo tem um link
para você estar participando, tá bom? Para quem não sabe, tem a nossa lista VIP aqui da Action, onde todos os vídeos que a gente publica aqui no YouTube, todas as lives, a gente divulga pela lista VIP. Tem a lista VIP no WhatsApp e tem a lista VIP no Telegram. Você pode escolher qual rede social, qual você prefere, né? Se quiser fazer parte das duas, cada uma tem as suas vantagens também. Aqui na descrição do vídeo também tem o link para você estar participando, tá certo? Um abração, Deus abençoe, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.